Olá, meus queridos, espero que estejam todos maravilhosamente bem. Estamos quase no finalzinho do nosso curso de tarô, finalzinho do módulo Arcanos Menores. E hoje a gente vai fazer a introdução das cartas da corte, que são Pajem, Cavaleiro, Rainha e Rei. Em alguns tarôs, em alguns baralhos, essas nomenclaturas podem variar. Tem alguns lugares onde nós vemos a criança, nós vemos o príncipe, nós vemos princesa, valete, cavaleiro, mas a denominação mais tradicional é essa: o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei, e exatamente nessa ordem. O rei é a última carta de cada naipe. Nesse vídeo aqui eu vou fazer um apanhado do que significa cada um dentro do tarô. Depois, nos outros vídeos, fazer um para cada. Todos os pajens, todos os cavaleiros, todas as rainhas e todos os reis. Vai ficar mais fácil de compreender assim. Bom, vamos lá então, sem enrolação. Nesse vídeo aqui, para demonstrar, eu trouxe o naipe de espadas, pra gente ver todas as cartas através do naipe. Então a gente não vai se importar com o simbolismo do naipe, tá? Se é espada, se é copa, a gente vai falar sobre a posição das cartas. Então vamos lá. A primeira carta da corte é o pajem. O pajem vai simbolizar algo prematuro, inicial, o primeiro passo, inocência. O pajem, na figura medieval que ele representa, na época que o tarô foi criado, ele era o escudeiro, o ajudante, o aprendiz, o que a gente chamaria hoje de estagiário. É alguém que entrou em alguma coisa, mas ainda não tem a menor noção. Mas entrou. É positivo porque começou, deu o primeiro passo, está começando a entender, mas ainda tem que ir com o pé no freio, tem que ir devagar, é imaturo, é uma energia muito crua, tá? Então é algo muito pequeno, muito inesperado. Nesse deck aqui, ó, ele traz símbolos escondidos que ajudam na interpretação. Então o pajem, vocês podem ver aqui nesse cantinho, que ele mostra o passarinho que deixou o ninho. Então o passarinho que acabou de sair do ninho tem chances de muitas coisas. Ele pode sair dali e começar a voar, ele pode cair do ninho, ele pode ser devorado por um predador, ele pode, sabe, achar comida, ele pode fazer milhões de coisas. Mas ele acabou de sair do ninho, então tudo está em aberto. É um passo delicado, é algo que está começando ainda. Na sequência, avançando, a próxima carta é o Cavaleiro. Em quase todos os tarôs que existem por aí, o cavaleiro vai estar, de fato, montado em um cavalo. Nesse aqui em especial, não temos a figura do cavalo, porque ele tem alguns simbolismos diferentes, tá? Mas o cavaleiro, em todos os naipes, ele não vai demonstrar nem uma figura inicial, não é um começo de nada, e nem uma figura madura, como ela na rainha e no rei. Ele é movimento. É algo que às vezes está bom, às vezes está ruim, às vezes está indo, às vezes está vindo. Cada cavaleiro vai demonstrar um tipo de movimento. Mas são situações onde nada está estático, nada está parado. Ou algo está indo até algum lugar, ou algo está vindo até algum lugar. Nas cartas da corte é importante falar que elas são muito boas para identificar pessoas. Se a gente está falando da pessoa que o consulente perguntou, se a gente está falando da pessoa que está se consultando, as cartas da corte indicam muito sobre pessoas. Uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, uma pessoa madura, uma pessoa imatura, uma pessoa agitada, uma pessoa calma. Depende de cada figura. É muito importante utilizar essas cartas quando a gente fala de pessoas. Se você quiser saber, por exemplo, eu quero saber quem é a pessoa que está me sabotando no serviço. Se você pegar ali todas as cartas da corte, fizer uma tiragem só com isso, você vai se aproximar muito das características da pessoa. Se ela é loira, morena, grande, alta, pequena, velha, nova, muito próximo de quem é a pessoa. É claro que o tarô não vai te informar nomes, porque esse não é o objetivo. Se você quiser saber um nome, você pode usar de repente o pêndulo, ou o tabuleiro Ouija, tem outros oráculos que podem te ajudar com nomes, até as runas talvez. Mas, ao mesmo tempo que a gente pode falar de pessoas dentro das cartas da corte, é importante durante a tiragem saber se realmente é isso. Saber se você está falando de você, saber se você está falando da pessoa que você perguntou, ou se a carta está falando exatamente da situação e não é pessoal. Você pode fazer essa desambiguação com a posição que a carta cai, com a pergunta que você fez, ou você pode cortar o baralho e olhar uma carta para saber do que está falando, ou ainda olhar o fundo do deck para tirar a sua dúvida. Mas isso são truques de tiragem, ok?
Bom, então os cavaleiros eles são movimento, uns mais rápido, outros mais lentos, alguns estão indo, outros estão voltando. São coisas que estão se movimentando, não estão nem no fim do caminho, nem no começo. Na sequência nós partimos para a rainha. As rainhas de cada naipe, elas têm maturidade sobre o assunto, elas têm domínio sobre aquele naipe, mas elas acabam exagerando. O rei, ao contrário, ele tem o domínio, mas ele fica lá no seu canto, no pleno domínio da situação. Ele não tem os exageros. A rainha, ela oscila. A diferença entre o rei e a rainha é muito sutil. Ambas as cartas são positivas, elas falam de maturidade, elas falam do ápice de uma situação. Por exemplo, aqui que nós estamos com o naipe de espadas, né? O rei e a rainha de espadas vão falar de pleno domínio das faculdades mentais. Dos pensamentos, do cérebro, das ideias, tá? Pleno domínio. Qual a diferença sutil entre o rei e a rainha? A rainha de espadas, ela vai exagerar no mental. Então, ela é aquela pessoa fria, seca, que tudo é através da mente. Ela bloqueia o sentimental, certo? Ela tá sempre com a mente pronta, a mente preparada, mas o que ela vai fazer ou não sempre depende da atitude externa. A energia da rainha é passiva. Então, ela só vai tomar uma atitude de acordo com o que a outra pessoa fizer, de acordo com o que a situação fizer, de acordo com o que a circunstância exige. Então, as rainhas geralmente estão na defensiva. A rainha de espadas, por exemplo, ela está reagindo friamente, mentalmente, porque os sentimentos, as paixões e o material não estão ajudando. Então ela tomou uma postura reativa de ser rápida, direta, fria, seca, objetiva. Já o rei, que tem a atitude da energia yang, a atitude expansiva e não receptiva, ele sempre vai observar a melhor oportunidade onde ele vai agir. Ele não vai esperar a atitude de alguém, é ele que decide as atitudes que vai tomar. Tem muito domínio e muita maturidade no elemento. Por exemplo, aqui o rei de espadas. O rei de espadas, ele não vai exagerar no mental. Ele não vai ser frio, não vai ter ideias totalmente mentais. Não, ele vai ser estrategista. O domínio dele, da mente e dos pensamentos é cirúrgico, preciso, tá? Vocês podem ver aqui, como eu disse no simbolismo desse naipe, desse deck, aqui em cima do rei nós temos o abutre. Por que o abutre? Porque o abutre não caça, o abutre não se desespera, ele não briga com outros animais, ele fica lá, espreitando, 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 porque ele já sabe tudo o que ele precisa saber, ele tem todas as informações, ele tem o domínio da situação. Sobrou ali um pedaço de carne, ele vai lá, come e tchau. Então é exatamente essa a postura do rei de espadas, a estratégia absoluta. Os outros reis e as outras rainhas vão ser parecidos. Eles sempre terão o domínio total. Os reis, de uma maneira mais fria e que consegue ir até o seu objetivo quando tem vontade. E as rainhas, ligeiramente vítimas das circunstâncias. Ou esperando a atitude de alguém para tomar a sua, ou esperando a circunstância permitir que ela faça. Ok? Então, essas são as diferenças das cartas da corte. Pajem, cavaleiro, rainha e rei. Em cada naipe a gente vai destrinchar isso bem melhor, mas aqui já dá para ter uma leve introdução sobre o que acontece em cada carta da corte. O rei e a rainha são cartas bem positivas, com uma distinção muito sutil. O pajem vai sempre falar de prematuridade, para tomar cuidado, que não é o melhor momento. E o cavaleiro sempre vai falar de movimento, de coisas que não são estáveis. Coisas que você não pode contar. Hoje tem, amanhã não tem. Hoje não tem, amanhã pode ser que tenha. Eles estão indo daqui para lá ou estão vindo de lá para cá. Mas em cada naipe tem certa diferença, tem nuances que a gente vai apresentar aqui. Fiquem tranquilos que a gente se vê na próxima aula.